Bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso Descomplica C++. Hoje nós vamos tratar sobre um negocinho chamado estruturas condicionais. Até rimou. Bem, caso você não esteve aqui antes, na nossa primeira aula nós tratamos sobre o seguinte: as estruturas básicas para estar fazendo um programa executar em C++, os principais tipos de variáveis. Nós falamos também de input e output, além das operações que a gente consegue fazer com isso tudo. Uma estrutura condicional é um dos principais tópicos da computação, dos principais conceitos que sustentam tudo que a gente for fazer. Problemas que para nós parece ser algo simples de resolver, intuitivo e às vezes que nem precisa pensar. Para o computador não é bem assim, porque, como sabemos, não é uma criatura de fato pensante, então a gente tem que explicar passo por passo do que a gente quer que ele faça, o algoritmo que a gente quer que ele tenha. Um algoritmo nada mais é que uma sequência de etapas lógicas, ou seja, uma sequência de operações que ele vai ter que fazer e algumas decisões que ele vai ter que fazer com base no que ele está tendo atualmente. Então vamos ver quais são os principais códigos de decisão que nós temos. Começando com o if, o principal deles. Vindo do inglês, se alguma coisa, ele vai executar um certo trecho de código se alguma condição que a gente der para ele for verdadeira. A seguinte forma que a gente escreve ele é assim: if, entre parênteses, uma condição, se alguma coisa for verdade, e o abre e fecha chaves. O abrir e fechar chaves indica o trecho de código que a gente vai estar executando se isso daqui for real. Como é que a gente estrutura uma condição? A gente trata ela principalmente com métodos como a matemática. A gente vai ter um número A, alguma coisinha aqui, e um número B. A gente pode ter, por exemplo, A é maior que B. Isso daí sendo uma pergunta. Isso daqui vai ser verdadeiro somente se de fato A for maior que B, tipo 5 e 0. Se eu tiver esses valores e essas variáveis aqui dentro, o programa executa esses códigos e se caso não for, ele só pula isso daqui e continua direto para o que vier depois dele. Outros operadores que a gente tem. Além do maior, a gente tem o maior igual. É uma sutil diferença, mas que faz a diferença. Semelhantemente, temos o menor e também o menor igual. Seguindo a mesma lógica, só vai ser verdade se A for menor ou igual ao número P. Outro operador que nós temos, o igual. Se A é igual a B. Só que aqui a gente tem somente um símbolo de igual, chamando uma variável aqui. A gente viu que se eu tenho um int A igual a 10, eu estou criando a minha int. Só que se eu quero mudar o valor dela, A igual a 7, não é quase o que eu tenho aqui, o nome de uma variável, um igual e outra variável. Quando eu só tenho um símbolo de igual, ele quer dizer que ele vai estar recebendo algum valor. Quando eu quero ver se alguma coisa é igual a outra, eu uso dois símbolos de igual. Então, se eu tiver dentro da minha condição um A igual B, ele vai dar erro. O correto é se escrever com dois iguais, porque só vai retornar a verdade se de fato forem dois números coincidentes. Outro operador que nós temos, o exclamação igual. O exclamação igual é só a negação
da igualdade. Ou seja, se o número A é diferente do número B, então se ele for qualquer coisa que ele não seja o exato valor de B, ele executa o código. Beleza. Então vamos ver isso daí na prática. Se eu tiver aqui um int A igual a 10, por exemplo, ponto e vírgula, e também eu tiver um B igual a 5. Beleza. Aqui temos a condição. A gente vai usar a mesma notação que a gente estava usando agora. Primeiro, nome da variável, A. A condição, vou usar a igualdade. Igualdade dupla, porque se trata de uma verificação se isso é verdade ou não. E B, o nome da nossa segunda variável. Se A for igual a B, então ele executa o código. Para a gente ver se ele está entrando aí de fato, a gente tem que ter alguma forma de ver se isso daí está acontecendo. E a forma da gente ver se algum dado do computador está sendo real é pelo output. Então eu chamo C output, que ele vai estar recebendo a informação de um A é igual a B. Ponto e vírgula. Esse é aqui normalmente com acento vai só ficar ruim na parte de mostrar o texto na tela. Então é um E e H, só para não dar erro depois. E vamos executar, né? Compilar e executar. Não deu nada porque justamente A não é igual a B. Então o programa só pulou tudo que vem aqui dentro e seguiu para o fim. Como aqui no fim não tem nada, ele só terminou o programa. Se eu tiver, por exemplo, se A é diferente de B. Aqui vou colocar diferente. Lembrando que essa exclamação é a negação de uma igualdade. Executar, compilar e executar. A é diferente de B. Perfeito. Agora se eu tiver tipo A igual a 10 e B igual a 10 também. Se A for menor que B, ele vai mostrar isso daqui pra gente. Caso contrário, não. Então vamos compilar e executar. Novamente, caso você prefira, tem um atalho F11 do teclado para compilar e executar, mas estou fazendo pelo mouse para, caso alguém prefira não, mostrar sempre exatamente onde é. Beleza. E não chegou a mostrar pra gente porque A é exatamente igual a B. Então ele só pulou o Cout que está aqui e foi direto para o fim. Mas aquela diferençazinha que eu disse, menor igual a B. Se a gente rodar o nosso código, A é menor que B. Só que eu só esqueci de mudar o texto aqui, mas o importante é que entrou aqui dentro. Da hora. Cout, depois da verificação da minha condição, A é maior que B. Se eu executar esse programa definindo A e B como 10 e verificar somente se A é menor que B, olha o que acontece. A é maior que B. Só que, na real, A não é maior que B. Ela é o mesmo valor. Então, como eu faria isso? Talvez eu teria que usar 3 ifs para ver se A é menor que B, se A é exatamente igual a B ou se A é maior que B. Só que, computacionalmente falando, não é o adequado. Para isso, a gente vai usar a outra estrutura condicional, que se chama else, que depois vai ter também o abrir e fechar de chaves. O else, vindo do inglês também, é um senão. Tipo, se A for menor que B, ele vai falar que A é menor que B.
Mas caso contrário, ele vai printar. Printar significa mostrar no output que A não é menor que B. Então, se for menor, ele executa esse trecho de código. Como ele já entrou dentro de uma condição, o que tiver no else ele vai pular, só vai ignorar. Porque se isso, faz isso. Se não, faça outra coisa. Se ele já fez a primeira condição de que se tal for verdade e realmente for, para que ele vai entrar no se não? Ele só vai entrar lá se todas as condições que tiverem alinhadas com ele forem falsas. Então, se a gente executar aqui o nosso programa, A não é menor que B, justamente porque A é igual, ele não entrou nessa condição, então meu programa pulou a leitura disso daqui. Se não, ele entra, A não é menor que B. Agora, e se eu quiser ter uma outra condição? Eu quero ver se A é menor que B, se é igual a B ou se for maior. Aí a gente vai fazer uma mescla entre o if e o else, chamando um negocinho chamado else if. O else if, como é tipo um se vem antes de uma condição. Então aqui dentro nós vamos ter uma outra condição. Beleza, já verifiquei se A é menor que B. Agora vamos ver se A é igual a B. If A igual a B. Aqui, se ele entrar nesse trecho de código, se A for menor que B, ele vai printar isso daqui. E como está em sequência de um else, ele só vai tomar essa atitude se a anterior for falsa. Então, entrou aqui dentro e realmente isso daqui foi verdade, ele vai pular o else if que tiver em seguida. Se isso daqui for mentira, ou seja, não for verdade, ele vai ver, isso daqui acontece se A é maior que B. Então ele vai entrar aqui. Se A é maior que B. Beleza. Se a gente executar o nosso programa, A não é... Opa, eu só executei, esqueci de compilar. Isso daí acontece também. Não deu nada, justamente por quê? Porque A igual a 10 e B também. Então ele não é nem menor e nem maior. Para ver esse último caso, como a gente faz? A gente colocaria um outro if A igual a B? Não. A gente simplesmente colocaria um else aqui. Eu posso, com facilidade, colocar um if, um else if, se eu quiser mais um else if, assim vai infinitamente, e um else no fim. Então, uma sequência de verificações que meu programa vai vendo, e se uma for verdade e executar o código de lá, pode ignorar todo o resto. Só pula, porque se já tem uma verdade, para que escutar os senãos? Ele só pula direto pro fim. O else, ele só vai ser chamado aqui nesse caso se todos os ifs anteriores não foram chamados. Então você tem tipo um if, o else if e um else, assim como tá aqui. Isso daqui é verdade? Se sim, então ele executa esse código e pula direto aqui pro fim. Ignora os else. É mentira? Então vamos ver se o A for maior que B. Se for verdade, executa isso daqui e pula o else. Se tudo anterior ao else for falso, ele vai entrar aqui. Se um número não é menor e nem igual a um número, então ele só pode ser igual ao próprio número. Aqui. E vamos compilar e executar.
A igual a B. Aqui, seguindo a aula passada, o conteúdo que a gente viu antes, eu posso mesclar isso daí com input e output. Então, por exemplo, eu só vou ter uma variável A que se chama 10. E vou ter uma chamada in, que vai começar sendo 0. O in será uma variável que eu vou usar para input. Mas antes de receber alguma coisa, é bom falar o que eu quero receber. Então, cout, digite um número sem acento, ponto e vírgula. Eu vou estar recebendo no C um input que vai estar recebendo, ou melhor, vai estar jogando a informação que ele receber a nossa variável chamada in. Legal. Aqui eu posso colocar, se A é menor que ao invés de B, o in do input. Mesma coisa aqui, se A for maior que o input. Nesse caso, eu estou vendo A é menor que o número que eu digitei aqui? Se sim, A é menor que B, que input. Se isso for mentira, A é maior que o input? É, então A é maior que input. Se tudo anterior for mentira, então A é igual ao input. Se a gente executar compilando esse programa, digite o número 9. A é maior que o input, porque o valor de A é justamente o 10. E assim por diante. Só que se eu tenho uma variável só para chamar de 10, que ela não for mudar ou alguma coisa do gênero, para que usar ela? Então vamos apagar ela aqui rapidinho e mudar um pouco a estrutura das nossas condicionais. Se o input for menor que o próprio 10, por exemplo, que no caso era a mesma coisa do que estava antes, aqui, se não for menor, será que o input é maior que o 10? Se sim, então ele entra aqui. Se não é menor nem maior, então é igual. Ao invés de A, eu vou colocar 10 e compilar e executar nosso programa. Digite um número 14. 10 é maior. Eu mudei a ordem. Eu mudei a ordem sem querer. Mas funcionou. Por quê? Eu só escrevi errado. Ele falou que 10 é maior que o input. Ou seja, ele executou essa linha. Essa linha só vai ser executada se essa condição for verdadeira. Só que eu dei um input de 14. 14 é maior que 10. Eu só escrevi errado isso daqui. Então vamos mudar aqui de menor e aqui de maior. Se eu compilar e executar, digite um número. Vou colocar o 14 de novo. 10 é menor que o meu input de 14. Beleza. E o mesmo se aplica para os outros casos, se for menor ou se for igual, que é se não for todo o resto. Novamente, nós temos como mesclar o cout com as variáveis que nós temos. Então aqui, ao invés de falar input, nós vamos falar o número que o próprio usuário digitou. Então o cout vai falar que 10 é menor que, e logo em seguida falar o valor do nosso input. Mesma coisa para o resto. Eu só estou colocando espacinho aqui para separar o que do número, senão ficar tudo junto. Esse daqui, 10 é maior que, aí vai receber o input. E a mesma coisa aqui. Se eu executar compilando meu programa, digite o número 8. 10 é maior que 8. Então, olha tudo que a gente tem aqui.
A gente está criando uma variável para o nosso input. A gente tá mandando um cout, digite um número aqui, e tá recebendo depois esse input do usuário e vendo uma série de condições. O input é maior que 10, no caso 8? Não. Então, próxima verificação. Se não, será que o input é menor que 10, que no caso é o 8? Sim, 10 é maior, que é o próprio valor do input, 8. E esse resto skipa, tanto faz, porque eu já entrei nessa condição de antes. Beleza, esse foi o if, o else, if e o else. Essas foram as principais 3 estruturas condicionais, mas agora a gente vai ver uma quarta, que não é muito usada, eu pessoalmente não uso muito, mas que em termos técnicos acaba às vezes sendo melhor que o próprio if. Bem, vamos apagar isso daqui, mas eu vou manter essa parte do input, que a gente vai usar depois. O nome dessa estrutura é switch. O switch é como um if, mas o switch só consegue comparar números e se um número é exatamente igual ao outro. Opa, desculpa estar interrompendo seu vídeo aqui, mas rapidinho. Aqui nessa parte eu fiquei falando que o switch ele não funciona com caracteres, mas só ignora essa parte. Mais tarde eu mexi sim com o caractere com ele aqui com vocês, então vocês vão ver isso aí na prática. É isso. Sigam com o vídeo. Então ele tem muito mais limitação, só que muito mais velocidade. Então se você está pensando em fazer um programa super rápido, otimizar o negócio, quando possível, bom usar o switch. Mas vamos ver como é que ele funciona. Switch, e aqui dentro, ao invés de ter uma condição, eu vou estar chamando uma variável direto, só ela sozinha. E depois eu vou estar abrindo um trecho com o nosso código, só que eu ainda não fiz nenhuma verificação exatamente, não tem uma condição. Eu só falei switch, input, joguei ele lá. A verificação é feita da seguinte forma, usando o termo case, que é se isso daí for verdade, caso isso, então ele vai tomar uma atitude. O case vai necessariamente ser as nossas condições. Então, case 1, 2 pontos, próxima linha. A estrutura do switch case é de fato um pouco mais diferente, mas nada muito fora do comum, nada de outro mundo de fato. Ele só vai entrar nesse case se a variável for exatamente 1. Exatamente 1. Mas se a variável for 2, por exemplo, case 2, 2 pontos, e aqui código, mesma coisa aqui, um outro código, aqui outro código, pronto. Então é como se eu tivesse aqui um if da minha variável igual a 1, aí o trecho de código dele, um case. Ele acaba atuando como um else if em comparação ao anterior dele. Então, se eu tenho variável e um case 1 aqui, estou chamando se variável igual a 1, ele vai ter esse exato código aqui dentro. Se não, ele vai ver, será que variável igual a 2, que é esse 2 que eu tenho aqui, então ele vai ter esse mesmo exato código aqui dentro. É quase a mesma coisa, só que como eu disse, switch é um pouco mais limitado e o if nem tanto, só que o switch também é insanamente mais rápido.
Assim como eu tenho essas estruturas sobre o if, além de ter uma estrutura else mais generalizada, tipo, se não for o resto é isso. No switch eu também tenho. E essa estrutura, esse termo é chamado de default. Aprendendo a escrever. Tô pegando a minha variável. Será que é 1? Faz esse código. Será que é 2? Faz esse outro código. Se não for tudo, não vai no default mesmo. Default, que vem do termo em inglês também, é como um padrão. Se não for todas essas condições, tipo, será que o caso é tal? Será que o caso é o outro? Se não for essas condições extras, por padrão, ele é esse outro trecho de código. Então, aqui, por exemplo, refazendo o nosso código com switch case, vai ser bem complicado, na verdade. Por quê? Justamente, o nosso exemplo anterior de código, ele estava usando maior que ou menor que. Como eu disse, o switch case ele só aceita números exatos. Então, aqui dentro, vou tirar esse case 2, só vai aceitar o meu input caso ele seja exatamente igual a 10. E para executar esse código, eu não consigo colocar tipo menor que 10. Isso daí só não existe. Então, para o nosso exemplo anterior, o switch case acaba não dando certo justamente pelas dificuldades de usar ele, as limitações que ele oferece, mas em alguns casos acaba sendo recomendado. Entre um case e outro, por exemplo, eu tenho um case 1, vamos colocar um case 2, 2 pontos, com outro código. Entre um case e o outro, eu tenho que ter uma outra palavrinha no fim, que é chamada break, ponto e vírgula. Porque aqui a gente está vendo que ele está usando dois pontos. Diferentemente das chaves, que eu sei onde começa e onde termina, os 2 pontos é o que vem depois. O break é justamente para falar para o computador, esse case está parando aqui. Então, dá um break nisso daí e vamos seguir em frente. O mesmo eu vou ter entre um outro case e o default break. Então, vamos ver o nosso código. Nós estamos criando a nossa variável de input. Estamos falando, digite o número e recebendo o número que a pessoa digitar. Switch, meio que selecionando a variável que eu vou estar operando. Estou selecionando a variável in do input. Se o in for igual a 1, então cout input com n minúsculo é igual a 1, por exemplo. Se eu tiver no case 2 o mesmo cout, só que o input sendo igual a 2, aí um break, e por fim o default. Como eu disse, o default é como se fosse um else dos cases que vieram antes. Então aqui eu teria um cout, input não é nem 1 nem 2, ponto e vírgula. Vou comentar esse trecho de código aqui, porque não está na notação correta. Tipo, aqui tem acento e a gente não tem uma variável chamada variável. Então, vamos executar, compilando o programa. Digite o número 0. Input não é nem 1 nem 2, porque ele selecionou essa variável que eu lancei input, que é 0, nesse caso. É 1? Não é. É 2? Não é. Então, por padrão, o input não é nenhum nem outro. Simples assim.
Se eu executar ele novamente e colocar um input que esteja no case, input é igual a 1. Rodou perfeitamente. Então, o código que ele está executando é exatamente esse daqui. A gente acabou de ver as estruturas condicionais para comparar números entre si. Mas e para caracteres? Bem, para ver isso daí, primeiramente vamos justamente criar uma variável do tipo char de caractere. Chamar ela de caractere de qualquer forma. E A vai ser o valor inicial dela. Lembra que eu havia dito que, acho que na primeira aula, caso você não estava aqui, vai lá ver, que os caracteres são, na verdade, números que o computador interpreta segundo a tabela ASCII. Então, no fundo, essa variável aqui é um número, só que é um número que é interpretado pela letra A. Então, por exemplo, sabendo que as coisas são um número, eu consigo fazer um if para ver se o A vem antes do J, por exemplo. Se a minha variável de caractere for menor, ou seja, o código dela é menor que o código do meu J, então vai tomar uma atitude. Na tabela ASCII, o alfabeto acaba sendo em ordem, do A ao Z, tanto maiúsculo quanto minúsculo. Que sim, são números diferentes entre o maiúsculo e o minúsculo, porque o símbolo em si representa outra coisa. Bem, se o A vir antes do J, então eu vou lançar no C um output, que vai estar recebendo o próprio char de caractere vem antes de J, ponto e vírgula. Bem, se a gente tentar executar esse programa, compilando ele, A vem antes de J. O A aqui só não está em aspas como está aqui, porque eu literalmente só esqueci de adicionar aspas aqui. Mas, enfim, deu para ver que ele segue essa ordem específica. Mas, para dar uma olhada melhor nela, temos aqui os principais códigos da tabela ASCII que a gente tem. O caractere 0 tem o código 46 na tabela ASCII, porque tecnicamente na tabela ASCII o 0 seria um caractere, que o código dele, o identificador, é o 48. Aí o mesmo se aplica para o alfabeto. Do maiúsculo ele vai do 65 aqui até lá embaixo, no Z, o 90. Tudo acaba sendo 1, mais 1, mais 1, códigos em sequência. E o mesmo para o decimal, em minúsculo, que vai de 97, o alfabeto minúsculo, vai de 97 para 122. Só que Z maiúsculo, código 90. A minúsculo, código 97. Se eu voltar para o nosso programa e colocar, por exemplo, que o meu caractere vai ser um Z maiúsculo, no fundo do meu programa ele vai ter um código 90. E se eu comparar esse código 90, por exemplo, com um A minúsculo, código 97, deixar menor mesmo, e um A minúsculo, ao invés de vem antes de J, vem antes de A minúsculo, eu colocar aqui no meu output, ele vai estar criando a minha variável de caractere com esse código 90. Se o meu 90 for menor que o 97, que representa o A minúsculo, então ele vai mostrar isso daqui. Então, se a gente executar o nosso programa, Z vem antes de A
porque justamente ele tem essa oscilação entre o maiúsculo e o minúsculo. A gente consegue também manipular caracteres com o switch case, caso você queira algo um pouco mais específico. Então, qual era a notação do nosso switch case? Bem, a gente vai ter o switch. Aqui dentro, a variável que a gente vai estar mexendo, que nesse caso é o char de caractere. Aqui dentro dos aspas ainda não é o código que a gente quer executar. Aqui vem as condicionais. Então, se for um case, um A maiúsculo, ou melhor, minúsculo, 2 pontos, aí ele vai tomar uma ação. Nesse caso, vamos falar que char é igual a minúscula, ponto vírgula, e um break, para ele poder seguir para o próximo case. Case B, 2 pontos, cout char é igual a B. Vamos colocar um break. E se não for um caso, não for outro, então por padrão ele vai ser diferente de A e B. Então default cout char não é nem A e nem B. Nem todo switch precisa ter um default, ele pode só não ter. Assim como nem todo if precisa ter um else if ou um else no geral. Então, vamos ver esse nosso código. Executar, compilar e executar. Char, que é o nosso Z maiúsculo, não é nem A e nem B minúsculo. Porque, de fato, ele não entrou em nenhum desses cases e só jogou porque é de padrão. Da mesma forma, se a gente tiver um A maiúsculo, por eles terem códigos diferentes, o A maiúsculo e o A minúsculo, na tabela ASCII, se eu executar esse programa, meu caractere não é nem A nem B, porque ele não é A e B minúsculo, é um A maiúsculo, então ele não vai entrar nisso daqui. A gente também conseguiria mexer nisso daqui, definindo o caractere como um input. Então, o C vai receber um input que vai jogar esse valor para a minha variável char. Então, cá estamos. Executar, compilar e executar. Primeiramente, vamos digitar o caractere. Vai ser, por exemplo, B maiúsculo, dessa vez. Ele só não printou digite um caractere porque eu não pedi o computador mostrar isso daí pra gente. Reforçando aquela ideia de que o computador é burro. Ele tem que saber exatamente o que ele tem que fazer, senão ele não faz nada, ele se congela. Mas bem, P, Enter, caractere inserido não é nem A e nem B, porque novamente ele está em maiúsculo. Beleza, nós acabamos de ver então as principais estruturas condicionais e os principais operadores comparativos, que é o menor, o igual, o diferente, que a gente acabou de ver. Bem, agora vamos ver rapidinho uma coisa chamada operadores lógicos. Criando uma variável do tipo int, chamada int_input, vai começar sendo 0, eu vou estar recebendo ele aqui. Como eu faço para verificar se esse número está entre 50 e 100? Bem, para começar, ele tem que ser maior que 50, ou igual, nesse caso. Então, para verificar se o meu input é maior que 50, eu faço if se, aí aqui é a condição, meu input é maior ou igual a 50,
então ele vai tomar uma atitude, ele vai executar um código. Só que para ele estar entre 50 e 100, ele tem que ser menor ou igual a 50 também. Então eu colocaria outro if aqui dentro, se o input for menor ou igual a 100. E aqui, mais um abre e fecha chaves. Para ver esse espação é só apertar a tecla Tab do teclado, caso esteja alguma coisinha errada aí. Bem, então eu tenho que passar por um if para depois passar por outro if para entrar nesse código. Os operadores lógicos são para reduzir um if dentro de um if. Então, para um número estar entre 50 e 100, ele tem que ser maior que 50 e simultaneamente menor que 100. A gente tem um operador lógico chamado e, ou AND, se você preferir, que são dois es comerciais que a gente coloca dentro da estrutura condicional de um if. Então, se o input for maior que 50 e o input for, só um in mesmo, nome da variável, for menor ou igual a 100, aí ele já vai entrar nesse código sem eu ter que colocar um if dentro de outro. Mas e se eu quiser verificar se o meu número não está entre 50 a 100? A 100, no caso, aqui eu botei 10. Para isso, nós temos duas opções. Ver se ele já está entre 50 e 100 e negar essa afirmação. Lembra aquele operador que a gente tinha visto, que é o diferente, que é o exclamação igual? O exclamação serve para negar alguma coisa. Então, se eu quiser ver se algo está fora desse intervalo, basta eu ver se ele está aqui e falar que não. Tipo, negar, inverter essa afirmação. Então, para isso, eu colocaria exclamação antes da afirmação que eu quero negar e cercar tudo que eu quero negar com parênteses. Aqui. Dessa forma, eu estou vendo se é uma mentira que o input está nesse intervalo. Então, meio que eu estou fazendo essa inversão. Se ele não está dentro, portanto, ele está fora. Então, tem que ser uma mentira que ele está dentro para entrar nesse código. Deu para sacar a vibe? Deu para digerir? Bem, uma outra forma que eu posso estar fazendo isso daqui é ver se meu input direto está fora desse intervalo sem ter que negar alguma coisa. Seria se ele é menor que 50 ou se já é maior que 100. Ou seja, eu não vou estar considerando que está lá dentro. O operador lógico para ver se alguma coisa é real ou se outra não é e-comercial duas vezes, mas uma barrinha de pé duas vezes. Aí eu vou tirar essa negação aqui, porque a gente já está tratando direto a exceção. Então, se meu input for menor que 50 ou ele for maior que 100, então ele entra aqui. Um número por si só não consegue ser menor que 50 e maior que 100 ao mesmo tempo. Então o operador ou ele serve justamente para isso. Se um deles for verdade, se todo o resto que tiver for mentira, tanto faz. Ou já pega o único que seja verdade, já entra nesse código. Então, existem essas duas formas da gente verificar se o número não está mais nesse intervalo. Então, jogando isso de forma prática, eu vou colocar aqui no lugar do código cout para mostrar para a gente o input não está no intervalo de 50 a 100, ponto e vírgula. Se ele não está no intervalo, como é que eu faria então para em seguida ver se ele está no intervalo? Eu poderia colocar um if do input ser maior que 50 e
o input ser menor que 100. Também funcionaria. Só que se ele não está nesse intervalo, que é o que a gente está verificando aqui, então ele está dentro do intervalo automaticamente. E aí entra um pouco de exclusão, tipo, se não pode ser um caso, portanto é esse. E esse portanto, às vezes pode simplesmente se reduzir a um else. Porque aqui, else, a gente está verificando, está fora do intervalo? Se está fora, é uma mentira, então ele está no intervalo. Então aqui eu poderia falar para o meu usuário que o input está entre 50 a 100. Então a gente acaba tendo esse jogo lógico entre exclusão de alguma coisa, entre a diferença de alguma coisa, uma coisa ser igual ao mesmo tempo, isso e isso, ou ao menos uma ser igual para entrar em um código, se isso ou isso, que tanto faz se os dois forem verdades ou só um. Sempre vai entrar, a menos que os dois sejam mentira. A gente acaba tendo esse jogo lógico, principalmente para reduzir nosso código, para não ter if, depois embaixo, if, depois embaixo, if, depois embaixo, e assim em seguida. Acaba dando para otimizar muito mais o nosso sistema. Essa foi a nossa segunda aula. Bem, só para recapitular um pouquinho, hoje nós vimos as estruturas condicionais. O if, o else, a mistura dos dois e o switch case. Vimos os operadores comparativos na condição dessas estruturas, que é o menor, menor igual, maior, maior igual, igualdade e a diferenciação. E já os operadores lógicos de e, ou e o not, a negação de vários elementos comparativos. Bem, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido tudo de fato. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E logo abaixo aqui na descrição vai ter 2 links do BCrowd ou VJudge de exercícios para vocês fazerem, para dar uma treinada e entenderem de fato um pouco mais na prática como é. Bem, por hoje é só. Para a próxima aula nós vamos ver loops, que é como um if e else, só que repetido. Vai fazer bastante sentido lá. Vocês vão curtir, é uma aula do caramba. E, bem, vejo vocês lá. Falou!